Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula. Se você chegou por aqui, provavelmente você tem lidado com alguns dos sintomas desconfortáveis da ansiedade. Pensamentos acelerados, dificuldade de relaxar, um cansaço extremo, se sentindo insegura e desconfortável com a tua própria vida. Tem medo de desagradar, parece que a vida só está passando e você só está apenas cumprindo as demandas. Sente, né, muita insegurança ou os nervos à flor da pele. Tudo isso pode indicar um nível alto de ansiedade. Eu conheço bem e de perto essa realidade, porque sim, já convivi com uma ansiedade muito alta e sei como que é desconfortável na prática. Quando eu decidi fazer psicologia, iniciei meus estudos na área, depois fui fazer minha especialização e hoje eu trato muitos pacientes com essa demanda. Cada vez mais que eu ia aprendendo e conhecendo sobre ansiedade, mais eu conseguia ter domínio, né, desenvolver uma regulação emocional. E no meu tempo de estudo, eu já vou te adiantar que eu descobri que não dá para a gente eliminar a ansiedade na nossa vida. Você nunca vai ter zero nível de ansiedade, porque a ansiedade é muito útil. Ela tem a sua intenção boa na nossa vida, né? Ela espera nos proteger. A ansiedade busca com que a gente alcance os nossos objetivos, que a gente se antecipe, que a gente se prepare para algumas coisas. Entretanto, quando ela começa a aparecer do nada, ou quando ela acaba prejudicando a nossa vida, trazendo mais consequências negativas ou impedindo a gente de alcançar os nossos objetivos, esse é um sinal de que você não sabe conviver com ela e que ela sim não está num nível legal na sua vida. E aí, quando você se dá conta dos incômodos que ela traz, você vai utilizar dos recursos que você já sabe, que você aprendeu, talvez com outras pessoas ou sozinho, observando, e até mesmo que te trazem um alívio a curto prazo, né? Que vão te ajudar naquele momento. Sabe aquele chocolatinho, sabe aquele jogo ou aquela, né, rede social que você passa horas lá para tentar se aliviar um pouquinho. Todas essas são estratégias que nós usamos em alguma medida, mas essas estratégias elas vão funcionar a curto prazo e a longo prazo elas não vão resolver seu problema. Elas não vão ensinar você de fato a cuidar da raiz, de fato a aprender a lidar com a tua ansiedade e até mesmo a diversificar os recursos, porque o problema não é comer um chocolatinho de outro que a gente está passando por uma situação mais difícil, mas quando se torna todos os dias, e aí você começa a se sentir culpada por estar utilizando recursos para se acalmar, que está te gerando outros prejuízos na sua vida, como por exemplo, seu ganho de peso, não se sentir bem com o seu corpo, enfim, ou sentir que você não consegue controlar as suas ações. Então, tudo isso pode trazer muito conflito para a sua vida. E aí, que pensando em todo esse cenário, eu decidi, já que eu utilizo muito aqui no consultório essas ferramentas, ajudo os pacientes a aprenderem novas formas de lidar com a ansiedade, eu quis transmitir isso para mais pessoas, porque eu percebo que muitos de nós não sabem recursos e não têm repertório para lidar com a ansiedade. Então, se você está se identificando até aqui e você gostaria de aprender novas formas de lidar com a tua ansiedade de uma forma efetiva que não vai te trazer tanto prejuízo a longo prazo, é isso que eu vou te ensinar nesta aula. Como? Bom, eu vou começar explicando primeiro sobre a abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. Você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre isso ou você acha que psicólogo é tudo igual? Não, gente, não, os psicólogos não são todos iguais, psicólogos clínicos. Existe uma variedade de abordagens que a gente chama de linhas, né, de tratamento para as demandas. Hoje, a terapia cognitivo-comportamental, se você der uma pesquisada no Google, você vai ver que ela é o padrão ouro, ela é indicada para grande parte dos transtornos. Não é para tudo, mas para questões de depressão, ansiedade, transtornos do humor, principalmente, ela é muito recomendada e também para outras questões da vida que não envolvem só transtornos mentais, mas, enfim, dificuldades da vida que às vezes as pessoas precisam de apoio. E aí, quando eu escolhi essa abordagem, ela está hoje muito fundamentada em pesquisas, existem protocolos, né, que eles testaram e viram qual é a maior probabilidade de uma intervenção, de um recurso que tende a melhorar, ser efetivo para resolver um problema. Bom, como que essa terapia se iniciou? De onde ela vem?
Essa terapia ela foi criada por um médico psiquiatra que se chama Aaron Beck, lá nos Estados Unidos. O Beck, naquela época, ele estava ali lidando, né, com muitos pacientes em depressão e ele era uma pessoa muito curiosa, né? Ele era pesquisador também e ele começou a reparar que alguns pacientes com quadro depressivo não estavam funcionando só com a medicação e nem com as terapias da época. E aí, ele, querendo propor um novo tratamento, começou a estudar esses pacientes e ele começou a perceber um padrão de pensamentos, um padrão de emoções e um padrão de comportamentos. Bom, acho que muitos de nós já sabem que uma pessoa que está em depressão, ela acaba tendo um humor deprimido, né? Ou seja, ela experimenta a tristeza uma grande parte do dia de uma forma muito intensa. Precisa de intensidade e frequência. Ele percebeu também que as pessoas em depressão, elas começavam a ter pensamentos muito negativos ou até mesmo distorcidos da realidade, sempre voltadas, né, para uma desesperança ou para que elas não conseguiam enxergar outros lados, apenas um lado e possivelmente o lado negativo das coisas. Então elas pensavam coisas ruins sobre elas, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro, né? Como eu não faço nada direito, nada vai mudar, as pessoas nem gostam de mim mesmo, ninguém quer nada, ninguém vai querer minha companhia. E percebendo isso, né, os padrões de pensamento, ele também foi observar os comportamentos das pessoas que estavam em depressão. E ele percebeu que elas deixavam de fazer coisas prazerosas, coisas que elas gostavam, deixavam de praticar o autocuidado, às vezes, né, tomar banho, a sua higiene pessoal, que elas se isolavam, elas começavam a, né, a ficar muito na delas, não conversar mais com as pessoas, deixar de ir a eventos, a sair, às vezes até a ir para o trabalho. E aí, pensando nesse padrão, qual foi a sacada genial dele? Que nesses três pilares, não dá, ou dá de uma forma biológica que a gente tem o uso das medicações, né, para eu interferir diretamente numa emoção. Não dá para eu falar para alguém que tá triste, não fica assim não, né? Levanta, sai dessa que vai passar. Se a pessoa soubesse, se tivesse um botãozinho que a gente conseguisse desligar a tristeza ou qualquer uma outra emoção ou ansiedade, como você estava assistindo essa aula para isso, provavelmente a gente faria, se a gente soubesse, né, não sentir as coisas. Então, o que que ele pensou? Já que não dá para eu mudar a emoção, será que se eu mudar os pensamentos, se eu ajudar essas pessoas a enxergarem de outras formas a situação que está acontecendo na vida delas, e se eu ajudar essas pessoas a começar a se comportarem de um jeito diferente, será que isso vai ter um impacto nas emoções, na forma como ela está se sentindo? E aí ele começou a fazer as intervenções dele, testar, pesquisar. E foi aí que nasceu a TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental. E ele percebeu que isso começou a dar muito resultado e os estudos foram crescendo na área, porque de fato hoje, né, para a depressão é o padrão ouro da psicologia hoje para a gente tratar, né, essa condição. Só que não parou por aí. Esse conhecimento da interação entre a forma como a gente interpreta, como a gente enxerga, como a gente lida com as situações, a forma que a gente sente e o que a gente faz é muito real. Isso se consolidou. E isso foi expandindo para outras questões e outras demandas, como a ansiedade. E é aí que chegamos no ponto dessa aula que você veio aprender sobre ansiedade. É isso, eu quero trazer algo bem prático e eu vou te contar duas situações, dois casos de duas pessoas para a gente entender juntas como isso funciona na prática. Eu vou te apresentar o caso da Ana. A Ana, ela tem 26 anos e ela me relata que costuma estar passando por um momento de muita discussão, de muito conflito familiar, e ela vive se sentindo sobrecarregada com essas situações, de lidar com o jeito, né, das pessoas que ela tem que conviver, de, né, se sentir muito mal nas brigas, nos conflitos, quando ela tenta se comunicar com alguém e aí ela não é ouvida. E aí a Ana me conta que quando está acontecendo esses conflitos, na interação com a família dela, ela costuma pensar, principalmente quando chega ali à noite, que normalmente é um horário que acontecem algumas brigas na casa dela, passa na cabeça dela assim:
Nossa, já que foi um desastre, hoje o dia foi péssimo, eu vou comer o que eu quiser. E aí na segunda eu compenso, eu faço academia, mas eu tô de saco cheio, né? Hoje foi um dia ruim. E aí, quando eu pergunto o que que a Ana estava sentindo naquele dia, ela me fala que ela estava sentindo ansiedade, que estava desconfortável ver as brigas acontecendo, que ela ficou com raiva das pessoas, né, da casa dela, e ela também estava se sentindo desanimada e sem esperança. E aí, quando eu vou perguntar para ela assim, Ana, mas naquela situação, né, que você estava sentindo tudo isso, o que que você costuma fazer? O que que você fez? E ela me fala, eu abro o armário, eu pego tudo que eu vejo pela frente, ou que tem na minha geladeira, eu como, até eu me sentir muito cheia, né? Eu tento me aliviar. E eu nem percebo, eu como mesmo sem fome, eu vou mastigando. Bom, e aí eu pergunto assim, Ana, entendi, deve ter sido muito difícil para você. Depois, né? Depois que você come, o que que segue acontecendo? Ela fala, ah, não sei, aí eu vou pro meu quarto, eu me fecho lá, e aí eu começo a me sentir arrependida, eu sinto que eu sou uma descontrolada e que eu não tô conseguindo melhorar as coisas. Eu começo a pensar que no outro dia eu não vou comer mais nada, e eu começo a ficar ansiosa com toda essa situação e pensando em tudo de ruim que tá passando na minha vida. Bom, esse é o caso da Ana. E aí, se você quiser até pausar essa aula, né? Eu não sei qual foi o impacto de escutar essa história para você, se você se identificou ou não. Você percebe o pensamento que a Ana teve de que tudo tá um desastre, né? Tá tudo muito ruim. Ela começou a sentir os sintomas desconfortáveis, não sabia lidar com as emoções dela. Ela foi lá e comeu. Só que depois que ela comeu, ela começou a se sentir mal e não passou. Passou por um curto período a ansiedade e as questões, né? Os problemas que ela estava lidando, mas depois eles seguiram ali. Será que está sendo efetivo o que a Ana está fazendo? Bom, eu vou te contar agora a segunda história, que é do Joaquim. Joaquim é um homem de 33 anos. E aí ele chega aqui no consultório e o Joaquim me conta que ele está muito em dúvida e tentando decidir se ele deve ou não mudar do emprego dele. Quando eu pergunto o que que faz ele duvidar, o que que passa na cabeça dele, ele começa a me contar que ele acha que se ele mudar, vai dar errado e que ele vai se arrepender e ele vai estar estragando a vida toda dele, colocando tudo a perder. Eu pergunto pra ele assim, Joaquim, e quando você pensa nisso, que você vai estragar a sua vida, que tudo vai dar errado, o que que você sente? E aí ele me conta, eu sinto uma insegurança, eu fico preocupado constantemente, pensando se eu devo, se não devo, o que que vai ser do meu futuro. E ele me relata várias preocupações que ele tem. E aí eu pergunto assim, ok, Joaquim, entendo que tá difícil pra você decidir, mas o que que você anda fazendo pra lidar com isso? Qual que é teu comportamento? E aí ele fala: eu ando procrastinando muito tomar decisões, até meio que no meu trabalho parece que eu não faço algumas coisas. Ao mesmo tempo, eu começo a pesquisar obsessivamente pelas vagas, mas eu não consigo me inscrever nessas vagas, eu só olho e penso como seria se eu entrasse, mas eu não consigo tomar atitude, eu me sinto paralisado. E aí eu entendo, né, essa relação do Joaquim, dele se sentir muito medo, muito preocupado, isso dá uma angústia enorme sobre as possibilidades futuras e ele acabar se sentindo paralisado, procrastinando, evitando fazer algo, né? Mesmo que ele está extremamente incomodado com o trabalho e a situação atual dele. A longo prazo, né, gente? Eu pergunto para ele, bom, e a forma que você está lidando, né, o jeito que você está tentando sair dessa situação, tá te ajudando? Daí ele me diz: não, parece que cada vez mais eu me sinto mais preocupado, agitado, pensando e não consigo relaxar. E me sinto muito inseguro, com medo de ser mandado embora do meu trabalho, e ao mesmo tempo parece que eu não vou ser suficiente para tentar uma vaga nova. Bom, o que que vocês acharam da história do Joaquim, gente? Queria fazer uma pergunta sincera sobre essas duas situações. Vocês acham que a forma como a Ana e o Joaquim estão lidando com a situação está melhorando, mantendo ou piorando as situações deles? Veja que é muito desafiador, né? Eu falo que a gente é refém da nossa própria cegueira. Quando a gente está passando por uma situação difícil, muitas vezes a gente percebe que a gente está
num buraco, num lugar que a gente não consegue sair, só que a gente não consegue enxergar as formas de sair do buraco. E às vezes o que a gente tem dentro do buraco é uma pá, a única coisa que sobrou pra gente no buraco. E ao invés, né, de ser algo que ajuda a pá, a gente começa a utilizar a pá, mas a gente está cavando o próprio buraco, a gente fica ainda mais, né, dentro daquele problema. Então é desafiador mesmo a gente enxergar que o que a gente está fazendo não está nos ajudando. Mas se você está interessado, né, e você chegou até essa aula, onde eu quero chegar é que sim, a gente pode aprender recursos para que tenda a ter mais efetividade de ajudar a gente a sair desse buraco. A experiência que eu tenho no consultório e até de vida, quando eu pergunto normalmente para as pessoas o que você faz para lidar com a sua ansiedade, como é para você, né? O que é a ansiedade, como você percebe a ansiedade? As pessoas travam, elas de fato não sabem o que fazer. Porque a gente foi aprendendo a lidar com as nossas emoções observando, principalmente, né, as pessoas mais próximas, quem cuidou da gente desde a infância, ou sozinhos. Às vezes a gente nem teve apoio de ninguém para ajudar a gente a lidar com as emoções. E é muito desafiador quando a gente é criança poder administrar tudo isso que a gente está sentindo. E aí, se a gente não aprende, se a gente não tem apoios, né, modelos positivos, funcionais, quando a gente chega na vida adulta, as coisas pioram, né? Porque aí a gente é adulto, a gente tem que lidar com um monte de coisas e a gente não tem esses recursos. Ou que a gente sabe está nos afundando, só aliviando as coisas, né, a curto prazo, como eu entrar em vícios, em jogos, em compras compulsivas. Às vezes eu começo a agir por impulsos e aí eu me atropelo e eu, né, meto os pés pelas mãos e acabo prejudicando meus relacionamentos, meu trabalho, enfim. O que eu quero te oferecer? Pensando em tudo isso, eu gostaria de compartilhar com você que é possível criar repertório. É possível você aprender novas ferramentas para lidar com a tua ansiedade. Pensando nesses dois pontinhos. Nos três, na verdade, a gente vai aprender sobre ansiedade e a gente vai aprender sobre estratégias comportamentais para lidar com a ansiedade e estratégias cognitivas, como manejar preocupações, pensamentos, porque às vezes a gente só pensa, né? A gente esquece que a gente pode mudar nossos pensamentos, ou que a gente pode questionar nossos pensamentos, que nem tudo que a gente pensa é verdade. E muitas vezes na ansiedade vem pensamentos distorcidos que não são reais, né? Mas que nos assustam. Sempre vem o pior cenário possível. Quantas vezes na sua vida o pior cenário possível não realizou e você de fato sofreu muito por antecipação? Então, eu quero te apresentar, vou compartilhar com você a estrutura desse treino de habilidades, que vai ser um curso com aulas ali dinâmicas. Eu não fiz aulas extensas, eu tentei voltar muito para a prática, passar o conhecimento que eu sei dos protocolos, da minha experiência, trazer um pouquinho da minha história de vida, e que você possa ali aprender, né, novos comportamentos, aprender outros jeitos e testar na sua vida novas ações, novas formas de lidar com seus pensamentos. E isso sim pode ser mais efetivo, pode te tirar do buraco. É como se eu tivesse te apresentando e tentando jogar uma corda, talvez algo de escalar, né? Outros recursos para você tentar sair desse problema na sua vida que está sendo a ansiedade. Então, eu vou te apresentar agora, né, mostrar o PDF um pouquinho do que vai ter dentro desse treinamento de habilidades, com o objetivo de você aprender a regular sua ansiedade e ter uma vida mais significativa, voltar a sentir que você está vivendo, que você não está só, né, tentando, vendo os dias passar, só lidando com as demandas, e se sentindo cada vez mais angustiada e não tendo domínio sobre a sua própria vida. Então vamos lá ver como vai ser a estrutura desse curso e o que eu vou compartilhar com vocês. A gente vai ter ali uma introdução que eu explico, né, como aproveitar da melhor forma esse material e as aulas. No módulo 1, a gente vai entender sobre a ansiedade. E aí a gente vai aprender o que é, a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções, a gente vai aprofundar sobre o medo, que é a emoção principal que está, né, atrelada à ansiedade. A gente vai falar sobre pilares da saúde mental, não só para a ansiedade. E a gente também vai ter uma avaliação ali sobre a sua vida, uma reflexão de como você está dando atenção, o que está precisando ser cuidado e olhado. Já no módulo 2, esse é um módulo muito importante, que a gente vai aprofundar nas técnicas mais comportamentais, certo?
aquilo que vai de fato te ajudar a lidar com os sintomas mais incômodos. Então, a gente vai ter técnicas de respiração, de lidar com relaxamento, outras técnicas, né, também relacionadas aos sentidos. A gente vai entender um pouquinho de mindfulness, que é a atenção plena, estar mais conectado ao presente. Já no módulo 3, a gente vai falar sobre as técnicas cognitivas. Então, a gente vai aprender a lidar com os nossos pensamentos, entender a interação, né, e os pensamentos mais ligados à ansiedade, aprender como manejar, como lidar com quando a gente começa a só pensar no pior cenário possível. Tem muitas estratégias bacanas que você vai poder utilizar não só para ansiedade, mas eu falo que isso é para a vida, é né, um dos aprendizados básicos aqui em terapia. No módulo 4, a gente vai aprender a manejar preocupações, que é algo muito frequente na ansiedade. O módulo 5, a gente vai falar mais sobre crise, né? O momento ali do pânico, quando a ansiedade está extremamente intensa, o que que a gente pode fazer. Já no módulo 6, é um módulo muito bacana para de autoconhecimento mesmo, entender qual seria o seu padrão, né, de comportamento, de estratégia de enfrentamento para lidar com a ansiedade, para que você reconheça esse padrão e para que você aprenda a lidar com ele se ele não estiver te ajudando. Bom, já no módulo 7 a gente vai falar sobre uma das estratégias mais importantes dentro dos quadros de ansiedade, que seria a exposição. No módulo 8, a gente vai conversar sobre como tolerar a incerteza, sabe? Aquela dificuldade de lidar com aquilo que não está no nosso controle e aprender estratégias e técnicas, né, para tolerar, às vezes, o mal-estar quando a gente está numa situação muito ruim e que a gente não pode fazer muito, nada, né, para lidar com essa situação. No módulo 9, a gente vai falar sobre a nossa capacidade, o senso que você tem sobre as suas competências de resolver problemas, de lidar com situações difíceis, que isso é algo essencial para fazer com que a gente se sinta mais seguro e menos ansioso. E também a gente vai aprender um pouquinho mais sobre autocompaixão, né, de uma forma gentil com o nosso processo. No módulo 10 é um módulo importante que ele faz ali, né, um fechamento de tudo que a gente aprendeu e eu compartilho recomendações, inclusive as limitações também deste curso, né? Então eu explico os sinais de alerta para quando for um transtorno mental, que só o curso talvez não será suficiente, que você vai precisar sim de um profissional te acompanhando. Este curso, gente, eu falo que ele é para pessoas, né? As pessoas que estão em terapia podem se beneficiar, se você se identificou, se você quer aprender mais ferramentas. É uma forma bacana também de se aprofundar junto com a sua terapia, eu acho que pode se beneficiar muito. É um curso também que, às vezes, para as pessoas que têm receio ou ainda não estão se sentindo abertas a iniciar um processo terapêutico, a entender um pouco mais do processo e que pode, né, te dar uma visão geral, te faz se aproximar um pouquinho disso. Também pode ser uma alternativa para se agora você não está podendo investir na psicoterapia, porque assim, é um tratamento mais a longo prazo, ele é demorado, então também pode ser, né, um espaço bacana para você. E são recursos que você pode, né, utilizar não só na ansiedade, mas eu acredito que vai contribuir para o teu amadurecimento, para a forma que você encara e enxerga a vida e as suas demandas. Então, esse é o conteúdo que a gente vai falar, vão ser 10 módulos e as aulas dentro dos módulos, resultando aí umas 10 horas de aula e de conteúdo junto com PDFs e outros materiais para que você possa acompanhar. Eu agradeço muito a sua confiança até aqui nesta aula. Espero que ela tenha sido útil, que tenha te ajudado a ter mais clareza, a refletir. E eu quero te convidar, se você quiser estar comigo, eu vou ficar muito feliz aprendendo as ferramentas, a compor uma nova maletinha aí para você carregar com você, que faça você lidar melhor com a sua ansiedade, com as suas emoções, com seus pensamentos, com seus comportamentos. Eu te espero então no meu curso Treino de Habilidades para fazer as pazes com a ansiedade. Até mais!